gente vai ver isso principalmente através de Paulo, de Jesus, de Pedro, através da Bíblia, que eles nunca praticaram e a gente pratica, e mais do que isso, a gente vai ter para poder dar. Quando Jesus falou, indo, fazei discípulos, ele falou que isso é para todo mundo. Só que os caras que começaram isso só ficaram 3 anos, durante 24 horas por dia, todos os dias, aprendendo com o maior mestre, que é Jesus. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, a gente precisa andar junto e crescer junto. Amém, amados? Dito isso, esqueci de alguma coisa, eu lembrei de tudo, gente. A cola aqui, eu peguei tudo da cola. Abra sua Bíblia em Lucas 22, 21. A pregação da agora de manhã, na verdade, ela vai terminar à noite. Eu pretendo, se assim Deus der graça, fazê-la em 2 partes. Agora pela manhã eu quero estar falando sobre os pactos, sobre a aliança, que é o significado da ceia, que é uma nova aliança que Jesus ele fez conosco. À noite eu quero falar diretamente sobre o nosso comportamento em relação à ceia. O que de fato a ceia ela é para nós nos dias de hoje enquanto vida. Porque nós também trazemos muito misticismo, para ser assim mais suave, em relação a esse momento da ceia, que para mim é glorioso demais. Eu sempre digo isso, que se a gente pudesse resumir tudo que tem a ver com Cristo e a nossa salvação, se resume na ceia. Porque é na ceia que tudo, desde a queda de Adão, que falou que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E vem todas as profecias para vir o Cordeiro, e ele vem, e ele é Cristo Jesus. E também é na ceia que ele fala que ele é o sacrifício, que ele se ofereceria, que ele ressuscitaria, mas que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Então, a gente quer aprender o Evangelho, se a gente aprendeu da ceia, a gente consegue ter aprendido de tudo. Só que a gente também traz muitas crendices, muitos misticismo nesse momento. E meu desejo é que hoje, agora pela manhã e à noite, com a graça de Deus, a gente consiga entender melhor sobre a ceia. Então podemos ler Lucas 22, verso 21. A princípio a gente vai ler somente o 21. Perdão, é o 20. O 21 vai ser mais na frente, a gente vai começar no 20, perdão, falha técnica. 22, 20. Lucas 22, 20. Podemos? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Podemos ler todos juntos? Qualquer coisa, eu acho que está aqui, e aí a gente lê. Vamos, sem pressa, tá? Para a gente entender. 1, 2, 3. Eu quero começar dizendo a expressão que está aí. Ele fala que é da nova aliança. Então existia logo uma velha, uma antiga. E aqui, cadê o Fábio? Cadê o Fábio? O Fábio foi arrebatado? Cadê o Fábio? Foi arrebatado, eu estou aqui. Então vou pegar, cadê a Juliana? Juliana estava, lá. O pessoal aí, minha filha, o pessoal do direito, sabe disso, né? Você tem um contrato. Quando você assina um novo contrato, logo o outro contrato que acontece? Encerrou, não tem mais valia, acabou. Ele se torna nulo, sem efeito, inclusive é uma das expressões que se usa. Então, aquele antigo contrato, ele se tornou sem efeito. Então, logo a antiga aliança, ela se tornou sem efeito, porque agora é o cálice da nova aliança. Até então, tranquilinho, já podemos ceiar e ir embora, saber então que a nova aliança, ela é Cristo Jesus. A antiga aliança acabou, se tornou nula, sem efeito. Quando nós vamos estudar
a maioria defende que nós temos 7 pactos ou 7 alianças no Velho Testamento. Mas eu não vou falar sobre elas todas, eu quero somente me ater mais nas que falam sobre sangue. Há uma cultura não só cristã, isso é uma cultura em quase todas as religiões. Eu acho que eu já contei aqui, eu sou neto, né, minha avó é falecida, mas eu sou neto de uma, entre aspas, né, mãe de santo. E o que eu vi, né, de derramamento de sangue, porque o centro da minha avó era nos fundos da minha casa, então assim, matar animal, de sangue ser derramado era coisa normal, lá no centro dela, ou então quando ela mandava o pessoal fazer sacrifício, isto é, as culturas em quase todo o mundo, e quase todas as religiões, principalmente as antigas, havia derramamento de sangue. Porque na cabeça do ser humano, o sangue, assim, é o máximo que você pode elevar algum tipo de acordo, de contrato, de sacrifício com outro. Ontem eu e minha esposa estávamos vendo Aquaman 2, né? Quem já viu? Aquaman 2. Então, Tássia vai lembrar que a história ela se envolve com sangue. Lembra, Tássia? Que quando vão lá, e eu não vou contar para não dar sinopse do filme, né? Para não dar spoiler, mas há uma pacta, uma aliança, algo que é fechado com derramamento de sangue. Porque sangue é dizer assim, eu estou dando a minha vida, estou indo no máximo que eu posso para poder dizer que eu tenho um pacto, que eu tenho uma aliança, que eu estou, de fato, numa expressão mais atual, estou fechado contigo. Quando nós vamos ler Gênesis 3, 21, o homem havia pecado, Adão e Eva haviam pecado. E lá está escrito que Deus cobriu, vestiu Adão e Eva com pele. Então, alguns defendem, e eu particularmente estou de acordo, que ali teve o primeiro derramamento de sangue, para que o pecado do homem pudesse ser coberto. Por quê? Para eu tirar uma pele do animal, não vou fazer isso vivo, né? A gente tem que crer ou subentender que foi assassinado um animal, e essa pele, ele foi e cobriu, Deus cobriu Adão e Eva, para já dizer que haveria um derramamento de sangue, para que o homem tivesse todo o seu pecado coberto. Vocês conseguem entender como Deus, desde o começo, do princípio, do início de tudo, já estava preparando, já estava dando a direção, para que um dia o Cordeiro de Deus viesse e pudesse perdoar os nossos pecados, nos purificar através do sangue dele. Quando a gente caminha, e aí eu quero que você leia comigo, abra sua Bíblia, em Gênesis 14, essa parte eu quero que a gente leia juntos, Gênesis 14, e deixa aí que depois a gente vai ler Gênesis 15 também. Gênesis 14, eu falei sobre ele, essa passagem há pouco tempo, a gente vai ler a partir do versículo 17, está escrito aí, Gênesis 14, a partir do 17, voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Há um tempo atrás a gente aprendeu aqui na escola dominical, eu também falei no momento de dízimos e oferta, falando que Melquisedeque, ele é um protótipo, né? Ele é uma tipologia, é um tipo de Cristo. E quando eu falei como está aqui, eu dizia que ele veio sem nenhum tipo de genealogia, isto é, porque Deus ainda não tinha instituído as suas tribos para falar, olha, daquela tribo que vai sair, são 3 gerações posteriores que Deus vai instituir os levitas, o pessoal da tribo de Judá e por aí vai. E aí a gente estava dizendo que ele foi e deu o dízimo
a Melquisedeque, simbolizando que era Cristo recebendo aquilo que hoje nós trazemos como dízimos e oferta. Todavia, tem um outro lado. Está dizendo que é Melquisedeque que leva pão e vinho e dá a Abraão. E preste atenção, até então, para vocês verem como Deus assim faz umas coisas que Ele não explicou para a gente, mas Ele fez, e lá no céu, se Ele deixar, eu vou perguntar, porque Melquisedeque aparece assim do nada, e ele vai simbolizando tudo aquilo que tem a ver com Cristo, a ponto dele dar o pão e o vinho. Você vai ler toda a história, não aparece pão e vinho, mas hoje, eu e você, sabemos que já era Deus direcionando, para que no dia, Jesus fazendo uma aliança conosco, Ele diria que pegou do pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos dizendo, este é o meu corpo. Ele pegou do cálice, dizendo, olha, este é o cálice da nova aliança, esse é o cálice do meu sangue, da nova aliança. Isso antes ainda de Abraão ser de fato o Abraão que foi, porque isso aqui ainda é o comecinho, mas para dizer que Deus estaria fazendo uma aliança comigo e contigo, e de um sangue que é do próprio Deus, e uma aliança irrevogável, uma aliança que não volta atrás. Se tu continuares lendo no capítulo 15, Deus está agora sim fazendo uma aliança com Abraão. Lembra que eu falei que foi antes? Aqui no capítulo 14 ainda não tem aliança. Algumas Bíblias, quando você abre no capítulo 15, vai estar escrito, e Deus fez uma aliança com Abraão. Está aí na Bíblia de vocês escrito? Então quer dizer, logo capítulo 14 não havia aliança. Mas a aliança de Deus com o homem já estava no coração de Deus há muito tempo. Louvado seja Deus, porque Deus veio por muito amor para me resgatar, para te resgatar, a fim de que todos os nossos pecados sejam perdoados. Nessa aliança com Abraão, ele manda matar alguns animais, e coloca uma parte de frente com outra. Por favor, preste atenção nisso. Isso tem tudo a ver com uma cultura. Na cultura da época, e em alguns lugares ainda hoje, é assim, colocava-se de um lado e de outro pedaços dos animais, e as partes que iam fazer a aliança, cada uma passava em direções opostas, até que eles se encontrassem no meio onde teria o sangue, para dizer, olha, eu estou fazendo uma aliança contigo irrevogável, e tu estás fazendo uma aliança comigo irrevogável, isto é, o sangue, mais a metade do bicho de um lado, a metade do bicho do outro, e queria dizer, olha, é só o meu se juntando com o teu, e o teu se juntando com o meu, que de fato há uma unidade. E aí Deus faz isso, fala para Abraão passar no meio, porque Deus estaria fazendo uma aliança com Abraão, e Abraão é chamado de quê? O pai da fé, e o justo viverá pela fé, e pela fé eu e você hoje temos uma aliança com o Senhor, amém, amados? Essa aliança que não dependia de Abraão, essa aliança dependia tão somente de Deus, porque nós vamos pegar algumas outras alianças que vai estar escrito assim, se vocês fizerem, se vocês permanecerem, se forem fiéis. Nessas alianças aqui, como é a aliança de Davi, ela não é condicional, é Deus falando que vai acontecer. Um exemplo, como é a aliança de Davi? Não faltará rei na sua descendência. Da onde Jesus veio? Da linhagem de Davi, e ele é o rei dos reis, dizendo, não faltará, é Deus falando. E para Abraão ele disse, olha, através de tu, eu vou levantar uma multidão, que serão incontáveis, olha para as estrelas, olha para as areias, você vê que não tem como contar. E graças a Deus, através de nós, através da graça de Deus, essa multidão continua crescendo, e assim será até o grande dia, em nome do Senhor Jesus. E aí essa aliança, ela vai prosseguindo, até que o pessoal fica cativo, nós conhecemos a história, o pessoal fica cativo no Egito, mas ainda antes, se eu não me engano, Êxodo 23 ou 24, é por aí, está Deus fazendo agora uma aliança com Moisés. Ele tinha mandado Moisés ir até o monte,
Deus falou com Moisés, o pessoal ficou na parte de baixo. Depois Moisés vem ao pé do monte, não lá em cima, mas ao pé, faz um altar, sacrifica ali os animais, asperge o sangue sobre o povo. Só que essa aliança já é uma aliança condicional. É Deus falando para Moisés, se o povo guardar os mandamentos, se o povo obedecer, se o povo guardar as minhas leis, mas é de novo uma aliança com sangue, sempre simbolizando aquilo que haveria de vir. Até que a gente chega no Egito. E lá no Egito, vamos logo para as últimas pragas, para a última praga. Na 10ª praga, qual é a ordem? Mata o cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem marca, e coloque nos umbrais das suas portas. Vocês sabem por que era mandado colocar nos umbrais? O povo do Egito, eles tinham como costume escrever nos umbrais das portas deles o nome dos deuses deles, porque aqueles deuses os estaria protegendo, estaria dando segurança a eles. E quando o Senhor manda passar o sangue do cordeiro, é Deus falando que o meu sangue é muito maior do que qualquer tipo de Deus que você possa adorar, porque Deus já vinha vencendo todos os tipos de deuses do Egito com cada praga, mas agora ele fala, independente do nome que esteja aí, todos esses deuses geram morte, somente o sangue do Cordeiro de Deus que gera vida e abundância, louvado seja Deus. E aí mais uma vez o pacto de sangue ele é feito, passa agora o sangue, e aí a gente nasce o que a gente chama de Páscoa, e essa Páscoa ela vai caminhando, e sempre lá o cordeiro tem que ser imolado no dia da Páscoa, o pão sem cevada, essas coisas todas que nós já conhecemos, até que chega em Cristo Jesus. E aí em Cristo Jesus, abra sua Bíblia em 1 João, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 7 em diante. 1 de João. Eu quero que algumas passagens como essa a gente leia, porque aí a gente lê, ouve, e isso fica memorizado em nós. 1 João 1, a partir do 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ler o finalzinho. E o sangue foi ruinzão, todo mundo sabe que foi ruinzão, né? Todo mundo sabe. Vamos de novo, não, só o final, vamos lá. E Lucas 22, 20 diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, porque este sangue, disse João, nos purifica de todo o pecado, todo. E agora eu posso pregar, né? A gente já leu as passagens, agora dá para pregar. O que eu quero trazer para a gente nessa manhã, é essa consciência de que o homem por si só, ele nunca consegue ser fiel a Deus. Foram pelo menos 7 alianças, 7 pactos que Deus vem trazendo na história, a fim de fazer o homem ser um com Ele, a fim de fazer o homem andar nos caminhos dEle. Mas sempre eu e você estamos errando, sempre eu e você estamos falhando. Há uma consciência da gente que diz que a gente pode cear se a gente não estiver em pecado. E aí então ninguém poderá cear nunca. Romanos 3, 23 fala, todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória, da graça de Deus. Não há um justo sequer, não há um. Esta consciência de que a gente ceia porque a gente está sem pecado, eu vou te falar que eu não vou poder ministrar a ceia nunca.
A diferença é que quando eu peco, e Deus sabe disso, há um desejo no meu coração de não pecar mais e clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí o sangue da nova aliança, feita pelo Cordeiro de Deus, nos purifica de todo o pecado. E preste atenção, não é de alguns pecados, é de todos. Um outro problema que a gente tem por não entender a aliança com Deus é que nós fazemos medidas de pecado. A gente ainda tem na cabeça aquilo que é pecadinho e que é pecadão. O interessante é que quando a gente vai falar da conversão de Paulo, nós amamos a conversão de Paulo, pelo menos a maior parte dos cristãos que eu conheço ama a conversão de Paulo. Só que a gente esquece que esse Paulo, ele era homicida. No capítulo 7 de Atos, antes da conversão dele do capítulo 9, está dizendo que ele consentiu na morte de Estevão. E Estevão morreu de maneira cruel, sendo apedrejado. E está escrito lá que Paulo era quem estava ordenando e falando: ó, pode tacar pedra nesse cara aí. No capítulo 9 ele se converte, e a gente olha para a história de Paulo, a gente fica maravilhado. E para mim é uma história assim fantástica. O homem Paulo foi fora de sério em Cristo. Só que ele era homicida. Mas a gente, quando olha para aquilo que Deus fez em Paulo, a gente até esquece o que Paulo era, aquilo que ele fez. Mas quando nós trazemos para o dia de hoje, a gente fala: poxa, fulano fez isso, fez aquilo outro, como isso aí agora vai dizer que é crente? Como agora vai dizer que, como Deus pode perdoar isso? Eu quero te dizer que a Bíblia me ensina que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Porque a aliança que Ele fez conosco, não é mais uma aliança que está dependendo, por favor entendam isso, não está dependendo da gente, é uma aliança que Ele fez conosco. Não foi mais agora de duas partes, é Ele te dizendo: olha, eu amo tanto vocês, que eu sei que se o sumo sacerdote ficar todo ano oferecendo sacrifício, a gente também aprendeu aqui nos Hebreus, na escola dominical, toda hora, todo ano ele vai ter que estar fazendo isso. Mas o Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mácula, perfeito, Ele disse: eu faço uma aliança com vocês, aliança do meu sangue, e faço de uma vez por todas, a fim de que não seja mais necessário nenhum tipo de sacrifício, porque Ele se ofereceu. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que a gente pode viver em pecado? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que Ele sabe que eu e você não valemos um centavo, a começar por mim. Mas Ele está dizendo assim: olha, se tu te arrependeres, o meu sangue foi derramado lá na cruz, e eu fiz uma aliança que toda vez que tu te arrependeres, eu te perdoarei de todo o teu pecado, e dele eu não mais me lembrarei. O dia que a gente entender esse amor, entender essa aliança, a gente vai compreender que a gente não vai mais obedecer para alcançar. A gente vai obedecer porque já alcançou. Quando a gente vai entrar em algum emprego, normalmente existe um contrato de serviço. E você tem que estar de acordo com aquele trabalho para que você tenha, continue nesse emprego. Amém, amados? Não é assim? Ainda é assim, até o dia de hoje, né? Não mudou não, né? Agora vamos pegar a tua formação. Tu pode ser engenheiro, advogado, tu pode ser o que for, qualquer formação que tu tens. Tanto exercendo ou não, tu tens a tua formação. Isso ninguém mais tira de você, porque você concluiu a sua formação. Vem alguém que tinha autoridade para fazê-lo e assinou lá o teu diploma, e foi lá e onde deveria ser registrado, registrou e falou: agora onde você estiver, você é um professor, você é da área de matemática, você é engenheiro, você é do design, você é. O que eu estou querendo dizer é que essa aliança que foi feita, ela foi feita. Ninguém mais vai mudar isso. E o desejo de Deus era: você não precisa fazer para ter, mas porque Deus fez, agora Ele espera que a gente seja. Me fiz entender? Isto é, eu não busco uma vida de santidade para ser salvo. Por eu ser salvo, entender o que é salvação,
entender a aliança que Jesus fez, o amor entregue lá na cruz por minha causa, o sacrifício pago, eu olho para Cristo e falo, eu não tenho outra maneira de viver que não seja em santidade, para louvar e glorificar o meu nome. Eu não sou fiel ao chamado que Deus tem para a minha vida, porque eu espero alguma coisa em troca. Eu espero porque tudo que Ele conquistou na cruz é meu direito, é minha herança, e isso é irrevogável. Eu não amo ao Senhor porque Ele é bacaninha, Ele é legalzinho. Eu amo porque Ele me amou primeiro, e esse amor dele, disse Paulo, me constrange. Qualquer um com qualquer entendimento do amor de Cristo não consegue viver de outra maneira que não seja o amando. Eu não participo da ceia porque é uma mística, porque tem algo diferente, não. Eu participo da ceia porque meu nome está escrito no livro da vida, porque o Cordeiro se entregou na cruz, o sangue dele foi derramado, e ele prometeu que um dia eu também cearei com ele lá na Nova Jerusalém. Então aqui com alegria eu participo desse ensaio glorioso, até que o grande dia eu esteja com ele à mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para ter, é porque eu tenho. É porque Ele fez uma aliança e gritou lá, está consumado. Não é mais de um animal, é do próprio Deus que se fez carne, é do Cordeiro que veio do alto. Essa aliança que Ele disse que é nova, todas as outras acabaram. Agora eu quero saber como ter perdão, é aliança com Cristo. Eu quero saber como chegar ao céu, é através de Cristo. Eu quero entrar no Santo dos Santos, é através de Cristo. É só nele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa história que fala, olha, participe da ceia, senão tu está em pecado. Eu quero falar, se tu não participa com amor, porque você não se converteu. Não tem como quem entendeu quem é Cristo não compreender, como vai dizer Lutero, que isso aqui é graça sobre graça. É a gente ensaiar aqui de algo que vai acontecer de maneira que minha mente não alcança naquele grande dia. É saber que eu estou em comunhão com meus irmãos, com quem eu morarei na eternidade. Tu consegue entender que tu vai ter que aturar minha cara para toda a eternidade? Só a não ser que tu não queiras ir. Se tu fores, tu vais ter que me encontrar, não tem jeito. E isso é para eternidade. Então, ou tu me amas aqui, ou tu não entras. Ou tu amas o teu irmão, ou tu não entras. Porque isso aqui é resultado daquele que se entregou e falou, eu te amo e me dou, ninguém tira a minha vida. Eu a dou porque é uma promessa desde Gênesis, que eu faria uma aliança contigo pelo meu sangue. Gente, isso é profundo demais, é um planejamento desde Gênesis. Até o dia que acontecer, Ele dizer, está consumado. Você não participa da ceia, porque senão pode vir algo ruim sobre você. Se você não participa com alegria, porque você já está numa situação muito ruim, eu quero orar para que você se arrependa em nome de Jesus e seja salvo. Porque ninguém merecia isso. Se nós lembramos, e aqui eu termino, no dia que isso está sendo concluído, Mateus 27 vai dizer, 53 se eu não me engano, que o véu rasgou-se de cima a baixo, porque agora o sangue do Cordeiro nos outorgou, nos deu um novo caminho. Não é mais aquele caminho de todo o sacrifício que era feito para que um sumo sacerdote chegasse no Santo dos Santos. Agora, através de Cristo Jesus, nós chegamos diante do Pai para a glória de Deus. Agora, através de Cristo Jesus, toda a graça e toda a glória, toda a revelação do Senhor está aberta para todos aqueles que nele crê. Isso tinha que mover o nosso coração. Isso tinha que nos fazer jubilar. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender para vocês. Mas eu quero te dizer que Deus veio fazendo alianças. E Ele disse, o homem não consegue.
Então agora eu me dou a mim mesmo, porque eu não falho, eu não erro, eu não volto atrás. E toda vez que o homem falhar, o meu espírito vai trabalhar nele para levá-lo no lugar chamado de arrependimento. E ele vai lembrar que o meu sangue da nova aliança o perdoa e o purifica e o santifica de todo e qualquer pecado. E desses pecados, ele não se lembra mais. Então, amados, ceia não é um misticismo. Ceia tampouco é somente para mim um memorial. É em memória dele, mas sabendo que é uma aliança gloriosa. É esse momento que quando a gente olha para ele, ele disse, quando vos reunides, vai dizer Paulo em 1 Coríntios 11, fazer isso em memória de mim. É ele dizendo, lembra, eu continuo te amando hoje, como eu te amei ontem. Eu vou te amar amanhã, igualzinho eu te amo hoje. Independentemente do que tu tenhas feito, ele continua te amando. E por amor, o único convite dele é, se arrependa, para que essa aliança ela seja válida na tua vida, porque já está o contrato assinado. Mas se entendemos esse contrato e fazendo analogia que eu fiz da profissão, a tua profissão, cara, se tu é da matemática, vão te dar um cálculo, né, Lídia? E você vai ter que fazer. Ainda que você não exerça, há um diploma que diz que você é formada. Então, amados, se tu entende a aliança com Cristo, viva como quem recebeu esta aliança. Não dá para eu achar que eu vou ser santo ou vou fazer parte dessa aliança só no dia de ceia. Porque eu não sei como é aqui, mas nessa caminhada de cristão, eu sei que no dia de ceia é o dia que a gente mais quer ser santo, né? Normalmente na noite anterior a gente ora, tem gente que deixa para jejuar nesse dia, vai lá remoendo para ver se acha algum pecado escondido, porque não, é o dia da ceia do Senhor. E essa consciência, ela tem que estar em nós todos os dias, o dia todo, todo o tempo, porque Ele nos amou e espera que nós o amemos e honremos a aliança que Ele fez conosco. Por isso que nós celebramos com alegria, com a gratidão, com gozo, a ceia do Senhor. E esta ceia, ela não é da igreja metodista. Essa ceia, ela não é de qualquer denominação. A ceia é do Senhor, porque Ele quem fez a aliança. Ele quem se entregou. Não permita que nenhum homem possa dizer que você não pode participar. É entre você e Deus. À noite, como eu disse, eu quero falar, explicar, como diz lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que ainda é uma interpretação muito errônea do que a gente traz. Porque, repito, ninguém participa porque merece. Ninguém participa porque está sem pecado. A gente participa porque o sangue do Senhor nos santifica, nos purifica e nos justifica. A gente participa porque quando a gente confessa e os deixa dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. A gente participa porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Amém, amados? Você crê nisso?